A gente vê Josué falando, Josué 24:15. Josué confronta o povo. Ele diz: olha, vocês devem decidir se vocês vão seguir o Deus dos amorreus, o Deus dos vossos pais. Contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí a gente pega essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente ouve muito isso, não ouve? E às vezes a gente tem uma ideia errada desse versículo. Dá a entender assim: olha, minha família toda está afastada, ou ainda não se converteu, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim que as pessoas geralmente usam o texto. Meus filhos, meu marido, a minha esposa, a minha família não serve o Senhor ainda, mas eu sirvo. E um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não é esse o entendimento do texto. Mas é o que então? Ali Josué não estava dizendo que um dia ele e a casa dele serviria ao Senhor. Ele estava dizendo que naquele momento ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Naquele momento. Ele não está dando uma opção para a casa dele. Ele está dizendo o seguinte: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque o pai é ele que decidia que Deus, que a família ia servir. Não tinha negociação. Os filhos falavam assim: pai, mas você vai servir ao Deus de Israel, nós vamos servir aos amorreus. Não tinha isso. Quem o pai decidia servir, a casa dele servia. Foi isso que Josué disse aqui. Eu e minha casa. Ele está dizendo o seguinte no versículo: vocês decidam quem vocês vão servir. Se é o Deus dos amorreus, se é o Deus dos vossos pais. Contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que quer dizer o texto, irmãos. Tá? Só que a gente usa, é claro que a gente pode usar nesse sentido, né? A minha casa ainda não está servindo, mas um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo bem, vale também. Mas a gente tem que entender o pensamento da família da época. Nesse tempo bíblico, a família não se dividia como nos dias de hoje. A família não negociava dentro de uma casa, principalmente do judeu. Quando um homem decidia servir ao Deus de Israel, Deus dos deuses, a família, ele tinha a responsabilidade de fazer a casa dele servir ao Senhor. Por isso que Eli foi julgado pelo Senhor e morreu como morreu, né? Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço. E ele não repreendia os filhos. Você quer ver um outro texto também? Em Atos 16, tem um texto muito conhecido que a gente fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é assim que está lá? A gente entende como a gente usa da mesma forma. Eu aceitei a Cristo, agora existe uma promessa que no futuro toda a minha casa vai ser salva. Mas na verdade ali o que Paulo estava dizendo era o mesmo pensamento de Josué lá atrás. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque agora toda a tua casa também vai servir. Tanto é assim que se você ler o capítulo 16, esse contexto ali, desse verso, você vai ver que naquela noite, com quem que Paulo disse aquilo? Com o carcereiro, aquele que estava vigiando a prisão. E Paulo e Silas cantando louvores, passada a meia-noite, teve um terremoto, as cadeias quebraram, e esse carcereiro quase tirou a própria vida. E Paulo disse: não faça mal a ti, porque nós estamos aqui, nós não fugimos. E aí Paulo começa a falar com ele, e ele fala assim: e o que eu preciso para ser salvo? Então Paulo responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí a Bíblia continua dizendo ali, que indo para a casa do carcereiro, ele limpou as feridas de Paulo. Paulo continuou falando, ensinando para a família dele a palavra, e naquela mesma noite, ele e a casa dele desceram as águas, se batizaram. Naquela mesma noite, a casa toda foi batizada. Então, quando Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa será salva,
Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando um homem da casa crê e serve, a família toda serve junto. Por isso, irmãos, que é tão difícil, às vezes, você vai tentar converter um católico. Por que é tão difícil? Porque ele já recebeu aquilo ali da família. É ou não é? Herança familiar. Não, eu sou desde criancinha, meu pai era, minha avó era. É ou não é assim, irmãos? Minha avó era, meu tataravô é, meu bisa é. Por quê? Porque é uma tradição que a família leva. Então você não vê um católico criança falando, eu aceito Jesus, sou católico agora. Você não vê. Ele aprende a ser católico. E ele diz, eu sou católico. Apostólico romano ainda, né? E por que ele é? Porque o pai e a mãe, era tradição. A família no passado era assim. Hoje não. Hoje o pai é uma coisa, a mãe é outra, o filho é outra, o neto é outra. Essa bagunça. Mas não era assim no passado. Sempre foi como? O pai decidiu, está decidido. O pai serve, eu sirvo. A mãe ainda fala, meu filho, tem que ser assim. Porque seu pai decidiu que seja assim. E às vezes a mãe nem se perguntava se era o certo. Não, o pai decidiu, é assim. Se o pai é sábio, toda a casa é abençoada. Se o pai é tolo, toda a casa é tola. Também tem esse risco, né? Agora, é claro que hoje, mesmo a família não entregando a vida a Cristo, o Espírito Santo tem a liberdade de tocar, às vezes, o mais novo da casa, né? Toca e fala, e através do mais novo, toda a casa se converte. Também, claro, isso é lindo, acontece. Deus fala com uma pessoa da casa, a mulher se converte, o marido ainda não. Ela ora, busca, e o marido abre o coração, o duro coração, né? Porque difícil é ganhar homem, irmãos, pelo amor de Deus. Convencer um homem que está no caminho errado, que ele precisa se arrepender e entregar a vida a Cristo, não é fácil não, porque o homem... Mas por que o homem é assim? Justamente porque ele tem uma responsabilidade de conduzir outras pessoas. Então ele não pode sair cedendo e mudando de cabeça o tempo todo. Mas o homem tem que ter a humildade de reconhecer que está errado, que precisa de Deus, e agora levar a casa dele a também servir a Cristo. Esse é o propósito de Deus. É o propósito de Deus que o homem ele tenha essa responsabilidade, essa sabedoria de conduzir a sua casa, para que todo mundo seja abençoado através dele. Tá? Porque, de fato, irmãos, o homem ele foi chamado para liderar a casa. Por isso ele é chamado de cabeça. Paulo fala assim que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus, o Pai, cabeça de Cristo. Se você tirar esse texto e falar assim, não, isso aí era no tempo de Paulo, no tempo de hoje isso mudou. O homem não é mais cabeça, isso faz parte da cultura daquela época. Ah, é? Então você vai ter que mudar também, porque está no mesmo versículo dizendo que Jesus é o cabeça de todo homem. Então, se Paulo usou esse argumento porque era da época dele, então você vai ter também que reconsiderar dizendo que Cristo não é o cabeça sempre de todo homem. Mas ali Paulo está deixando muito claro o quê? Que Deus colocou o homem como o responsável pela liderança da casa. E isso não tem nada a ver com atitudes autoritárias, com crueldade, maldade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com responsabilidade. Tá? A minha chefe não é maior do que eu. Eu sou profissional da mesma forma que ela é. Ela não é maior do que eu. Mas eu preciso reconhecer a autoridade que está sobre ela e honrar a autoridade dela e fazer aquilo que a minha superior disse que deve ser feito. A não ser se ela estiver indo contra a lei, né? Aí eu devo procurar quem é superior dela. Mas, se ela está dentro da lei, eu devo me submeter. Assim também é dentro de casa. O marido ele tem essa responsabilidade e a família deve se submeter à autoridade do pai.
E se o pai fizer errado, dirigir errado o lar, aí Deus vai cobrar dele. Deus vai corrigi-lo, Deus vai cobrar. Então a gente tem que orar pelos pais, interceder mesmo e orientar, ensinar os pais para que os pais exerçam bem esse papel que Deus deu a eles. Porque senão toda a família padece. Toda a família sofre quando o pai não busca a sabedoria de Deus para conduzir o seu lar, tá?